Meus amados, corações aquecidos, impactados, desafiados pela mensagem de Deus que certamente visitou o seu coração nessa noite. Quero que você mantenha o seu coração ligado naquilo que Deus vai continuar fazendo nesse lugar. Ele está aqui, eu não tenho dúvida de que Ele está falando ao nosso coração. A iniciativa do Conselho da Igreja de ter esse momento de Semana da Páscoa e hoje de maneira extraordinária, começando como tivemos pela manhã, com o coral de crianças e agora com esta bênção maravilhosa que pudemos ouvir. Nós queremos ser abençoados, porque aquele que é o presente de Deus, Ele nos deu esta maravilhosa e bendita salvação. Deixe-me trazer à memória, mesmo diante de tudo aquilo que você já ouviu, um pouco da história daquele jovem carpinteiro lá de Nazaré. Ele nasceu numa obscura aldeia da Palestina. Ele nasceu na pequena e humilde vila de Belém. Este carpinteiro de Nazaré, nós sabemos que ele era filho de camponeses pobres, sabemos que ele era assim por causa das ofertas que foram levadas ao templo, quando foi apresentado aos sacerdotes. 2 rolinhas e 2 pombinhos evidenciavam a realidade da pobreza daquela família. Que nós sabemos que até os 30 anos de idade, ele foi um simples trabalhador ao lado do seu pai como carpinteiro. Depois ele reuniu cerca de 12 homens que caminharam com ele durante cerca de 3 anos. Ele foi um pregador itinerante, ele nunca constituiu família, ele não frequentou a universidade, ele não possuía outras credenciais além de si mesmo. Contava com apenas 33 anos de idade, quando a opinião pública se levantou contra ele. Os discípulos o abandonaram. Um deles chegou a vendê-lo por 30 moedas de prata. Por fim, em Jerusalém, ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Tendo as suas mãos bondosas colocadas naquela cruz, por amor a você e a mim, por amor àqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Não tinha nada, mas mãos bondosas, diz a história neotestamentária, foram e tiraram-no da cruz e o levaram para um sepulcro, por causa da compaixão de um amigo. Queridos, já se passaram mais que 21 séculos. Ele continua sendo a figura central de toda a história da humanidade. Aleluia! Não há exagero em se afirmar que todos os exércitos que jamais marcharam, todas as armadas que jamais navegaram, todos os parlamentos que jamais se reuniram, tudo isso junto não afetou tanto a vida do homem na terra, como a vida solitária daquele jovem carpinteiro de Nazaré. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a criança de Belém, aquele que celebramos nesta noite, através desses cânticos maravilhosos que aqui foram apresentados. Esta criança de Belém, aquele jovem carpinteiro que se tornou homem, que viveu no meio de nós, que se fez carne, que se tornou Emanuel,
que veio para estar ao nosso lado. Esse Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele é o presente de Deus para a sua e para a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você já foi ricamente abençoado nesta noite, mas eu queria ter a sua atenção por mais alguns instantes. Queria lembrar de 3 momentos da história do Senhor Jesus. Todos eles, 2 deles antes que ele viesse a encarnar. O primeiro aconteceu no registro de Lucas, no capítulo 1, nos versos 26 a 38, quando acontece a anunciação do seu nascimento. Maria recebe o anjo que ouve algumas palavras maravilhosas, e entre elas, ela ouve o anjo dizendo assim: você vai dar à luz a uma criança, a quem você vai chamar pelo nome de Jesus. Diga bem forte: Jesus. Este é o nome desta criança, Jesus. Vocês sabem disso. A palavra Jesus é a mesma expressão para Joshua, lá do hebraico, o Josué. Deus é salvação. É esse o nome desta criança. O anjo aparece a José em sonho, capítulo 1 de Mateus, versos 21 e 25, e o anjo diz para José: José, a mulher que você está querendo abandonar, ela foi visitada pelo Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho, e você vai colocar o nome desta criança. Qual é o nome? Jesus. Mais forte: Jesus é o nome desta criança. Por quê? Porque esta criança, salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia! A terceira anunciação acontece na encarnação, lá na pequena e humilde vila de Belém, quando José e Maria, cansados de viagem, são levados àquela estrebaria, e Maria dá à luz aquela criança, o prometido, o aguardado, desde o Éden, quando a promessa foi feita de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E durante séculos aquele desejo acalentado no coração de todos os que ouviram a revelação de Deus. E lá, diante daquele momento, nas campinas de Belém, quando os pastores guardavam o rebanho, Deus envia o anjo, e o anjo chega: eu trago para você uma boa notícia. Que maravilha! Essa boa notícia, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. Enfim nasceu. Quem nasceu? Jesus. Aleluia! Ele está vivo. Glória a Deus. O Salvador nasceu, o desejado das nações nasceu, o esperado nasceu, o Messias prometido nasceu. Ele veio, Ele é a única esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, diante do que nós lemos da palavra, diante do que nós ouvimos e vimos nessa noite, nós podemos afirmar que somente em Cristo, somente em Jesus, o Cristo, nós temos a sublime salvação. Somente em Jesus, o Cristo, nós temos a sublime salvação. E aqui nós temos essas lições para nós. Este sublime, maravilhoso presente de Deus para nós, trouxe salvação para mim e para você, que um dia Deus amou antes da fundação do mundo. Maravilha? Você nem existia, nem estava planejado por
qualquer outro ser, mas Deus planejou você. Você pode dar glória a Ele? Você foi planejado por Deus. E Deus o escolheu antes da fundação do mundo. E o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Levante a mão aí. Você é salvo porque Deus decidiu salvar você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender, amados, pela palavra do Deus Todo-Poderoso, que todas as pessoas que um dia tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, só tiveram esse encontro por uma iniciativa absoluta, soberana, maravilhosa, do Deus Todo-Poderoso, que nos amou antes da fundação do mundo, e nos escolheu para Ele, e nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nós sabemos que ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Nós sabemos que foi o pecado que nos afetou, que afetou a natureza do homem, e nós estávamos com o nosso entendimento obscurecido, como ministramos hoje pela manhã, distantes, separados, andando longe de Deus, mas Deus nos escolheu, louvado seja o seu nome, e nos fez andar com Ele e para Ele. Só para a gente lembrar, a Bíblia deixou muito clara que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus, mesmo sabendo que o salário do pecado era morte, Ele enviou Jesus para ser o seu Salvador, 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 para ser o nosso Salvador. Glória ao nome do Senhor. É maravilhoso, queridos, saber que Deus, mesmo tendo suscitado profetas ao longo de toda a história, eles não conseguiram cumprir toda a realidade do que Deus havia prometido. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aquele de quem João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João diz que o Verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, aleluia! E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Novo Testamento nos ensina, para que a gente compreenda essas realidades, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. E não há, é assim que diz a palavra, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Filho do homem veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos lembrar disso. O anjo disse, ele será chamado Jesus. Esqueceu? O anjo disse, ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Não há ninguém aqui que seja salvo se não for povo de Deus. Deus só salva o seu povo. Amém? Só, meu irmão, não tem outro caminho para a salvação senão aquele que é de Deus. E Ele fez isso para a glória do seu nome. Não foi para a glória da igreja, não foi para a glória do pastor, não foi para a glória da denominação, não foi para a glória de ninguém. Deus salva para a glória dele somente, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda isso no coração. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. De fato, irmãos, Deus enviou o seu Filho, que veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e nós aprendemos e vivemos isso, experimentamos um coração desafiado nessa noite ao ouvir o que nós ouvimos. Jesus, por uma determinação do desígnio de Deus, Jesus, por uma ação soberana, Ele foi levado à cruz como sacrifício completo, Ele foi levado à cruz como sacrifício perfeito, irrepetível, não se repetiu mais. Jesus não mais precisou morrer na cruz, mais de uma vez, Ele foi de uma vez para sempre.
Ele não precisou ser sacrificado mais de uma vez. O sacrifício dele foi suficiente, porque ele veio para dar a vida por você, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, e você ouviu isso nessa noite. Ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Quem foi que ressuscitou, irmãos? Jesus! Aleluia! A outra verdade que nós aprendemos nessas expressões mencionadas pelo anjo, ou pelos anjos, a primeira, a segunda e terceira aparição, é que este sublime presente de Deus nos garante o gozar das bênçãos da salvação. Diga assim comigo: eu sou salvo em Cristo. Que maravilha, que bênção você está desfrutando. Que maravilha, você pode gozar desse prazer. Você pode dar glória ao Senhor, né? Você pode adorar ao Senhor. Você pode ter a certeza que pode vir os céus, a terra sobre você, pode vir o infinito, pode vir as tribulações, pode vir todas as lutas, mas você é do Senhor e você vai continuar vencendo para a glória do nome dEle e gozando das bênçãos do Todo-Poderoso, vivendo aquilo que nos diz a confissão de fé, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo. Experimente, goze, tenha prazer nisso. Você é salvo, meu irmão. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então desfrute dessa dádiva maravilhosa. Desfrute desse presente. Goze da bênção, da presença do Espírito Santo no seu coração. E vibre com isso. E alegre-se com isso. Porque Deus está habitando em você. Aleluia. Hoje, imagina, queridos, aqueles pastores no campo, madrugada, provavelmente um frio, e eles guardando o rebanho, eles ouvem uma notícia aguardada por séculos. Hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo, que é o Messias, o Senhor, o aguardado, o desejado. Hoje vos nasceu Cristo, talvez o anúncio memorável, mais significativo, mais aguardado da história, desde o Éden, o anúncio mais aguardado da história, desde o Éden até aquele momento, foi quando os anjos disseram: hoje nasceu na cidade de Belém, Ele nasceu. Quem nasceu? Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o esperado de Israel, o abençoador das nações. Enfim, ele veio, ele estava no meio do seu povo, o Salvador estava presente. No ministério de Jesus, a sua presença foi transformadora, ele fez diferença. Quando ele chegou na casa do cobrador de impostos, por nome de Zaqueu, ele disse assim: hoje entrou o quê? Salvação nesta casa. Quando ele caminhava com os discípulos e eles estavam inquietos sem saber para onde ir, Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus estava ali naquela cruz com os braços presos, os pés, um dos malfeitores disse: tem piedade de mim. E Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia, que bênção, amados. Jesus mudou a história. Nós sabemos e precisamos lembrar que é somente mediante a fé em Jesus Cristo que nós poderemos ter a concepção, a compreensão de que nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Esse presente dado por Deus em Cristo Jesus, essa nova vida, é uma vida que jamais perecerá. É isso que a Bíblia nos ensina. Nenhum
Filho de Deus. Jesus disse: ninguém pode fazer o quê? Arrebatar da minha mão. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. A nossa salvação foi comprada e dada por Ele. Ninguém vai arrebatar isso. Uma vida que foi escondida no Senhor, ninguém vai tomar as minhas ovelhas das minhas mãos. Nós somos libertos. Se alguém está em Cristo, é transformado numa nova criatura. Nós temos essa salvação, conforme o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios e aos Coríntios, selada pelo Espírito Santo da promessa. Você foi visitado pelo Espírito Santo. Você hoje é habitado pelo Espírito Santo, que selou esta bendita salvação que habita no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos afirmar, irmãos, que Jesus, quem está com Ele e quem está em Cristo, nunca, como diz Paulo na carta aos Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ao fazer essa pergunta, quando Paulo faz, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está fazendo uma pergunta de retórica, porque na verdade ele estava querendo dizer assim: não existe absolutamente nada que possa tirar das mãos do Deus Todo-Poderoso a nossa salvação, a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me fazer alguns questionamentos que a gente possa pensar assim. Que beleza que ouvimos aqui. A bênção de ver Deus agindo na vida de vocês, contando uma história tão difícil, mas de um modo tão expressivo, que trouxe alegria, mas provavelmente no coração de vocês alguns momentos de dor na alma, e sentir o que Cristo fez por vocês. Mas, se Ele não tivesse vindo, se Cristo não tivesse vindo, se Ele não tivesse vindo, as profecias não se teriam cumprido. Se Cristo não tivesse vindo, o mundo não teria um Salvador em quem confiar. Se Cristo não tivesse vindo, nós ignoraríamos o infinito amor de Deus por nós. Se Cristo não tivesse vindo, ia faltar a cada um de nós a consoladora certeza de que as nossas orações são ouvidas e atendidas. Sim, se Cristo não tivesse renunciado à sua glória, se Ele não tivesse assumido a forma humana de servo, se Ele não tivesse se humilhado por amor a nós até a morte, e morte de cruz, oferecendo-se como propiciação pelos nossos pecados, nós permaneceríamos, como Paulo diz na carta aos Efésios, lida hoje pela manhã, distantes, separados do Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer a você, mas Ele veio. Ele veio. Quem que veio? Jesus. Ele veio. Cantamos o que cantamos nessa noite. Celebramos o que celebramos nessa noite, porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cumpriu o plano salvífico de Deus, oferecido aos seus eleitos, oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Meus amados, somente Jesus, só Ele reúne em si mesmo todos os atributos de um Redentor, e Ele veio para assumir essa realidade. Só Ele, cheio da glória, da sacralidade da sua missão, só Ele pode nos outorgar a doce esperança de um glorioso porvir. Quem é que garante a nossa ida para o lar celestial? Jesus.
Aleluia! É nele e somente dele. Para aqueles que rejeitam a Cristo, o melhor mesmo seria se ele não tivesse vindo. Mas para aqueles que experimentaram esta graça, tem que glorificar. Glorifique o nome do Senhor aí. Dê glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Para aqueles que o amam, para aqueles que nele confiam, a vinda dele significa alegria. A vinda dele significa paz no coração, significa esperança, significa perdão dos nossos pecados, significa certeza e garantia da salvação eterna. Portanto, para você, especialmente se você está aqui nessa noite, ainda não teve essa experiência de salvação, se você está em casa vendo e participando deste culto, não perca esta suprema dádiva do amor de Cristo. Não perca. Deus enviou o seu Filho Jesus. Ele veio para a sua igreja. Ele veio para buscar aqueles que o Pai escolheu para a glória dele. Portanto, é o momento de abrir o coração. Primeiro, para agradecer, glorificar, exaltar, bendizer, manifestar o seu prazer em dizer: eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. Abra o seu coração para agradecer, mas, como disse hoje pela manhã, aproveite essa semana, semana da Páscoa, e não deixe de falar para as pessoas que cruzarem com você. Deus enviou Jesus para trazer salvação ao pecador. Fale do amor de Deus por você, da salvação que você recebeu, este presente de vida eterna. Jesus, o presente de Deus que nós temos e que nos deu a sua bendita salvação. Quem é que nos deu a maravilhosa salvação? Jesus. Quem nos deu o caminho para o céu? Jesus. Quem nos garante a vida eterna? Jesus. Que Ele seja o teu abençoador a cada dia, para a glória do Senhor. Amém.